Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e Deus colocou uma palavra no meu coração ontem, meditando na palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero atravessar pelas Escrituras e mostrar algumas coisas importantes e entender coisas sobre o poder de Deus, sobre o poder do alto. E entenda uma coisa, quando fomos criados, quando Deus nos criou, Ele disse a seguinte frase: façamos o homem. Quando a gente fala a palavra homem na Bíblia, na maioria das vezes, se refere à humanidade. A palavra homem se refere à humanidade. Homem e mulher. Mas nesse caso em Gênesis, quando houve a criação, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí a gente para refletir nessa frase, a gente para pensar nessa frase. Deus é Espírito. Deus se fez homem em Jesus Cristo, mas Deus é Espírito. E quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele não está falando de corpo físico, porque Ele é Espírito. Então não significa fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança como corpo físico. Mas o que significa então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? Significa fazer com as características, com a essência, com a moral de Deus. Eu não sei se você tem essa consciência do poder que você tem e que eu tenho. Existe em nós essa semelhança de Deus, esse poder que vem do alto, que nos reveste, que nos capacita. Eu quero que hoje, nesse devocional, você entenda o poder que você tem em você. Um poder de ação sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque não vem de você, não vem de mim, vem do alto. Você tem uma capacidade dentro de você extraordinária. Só precisa usar. Você tem um poder que vem do alto, que te reveste, te capacita para viver, que você não faz ideia. E hoje, através desse devocional que Deus colocou no meu coração, eu quero que você entenda a capacidade que você tem, como homem de Deus, como mulher de Deus, para viver. E o tema do nosso devocional hoje é como agir pelo poder do alto. Como agir pelo poder do alto. Eu quero que você saia desse devocional hoje cheio do poder de Deus para transformar situações da sua vida, para entender certas coisas que acontecem na sua vida, para que você possa viver aquilo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo nos disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora eu quero abrir um parênteses. Quando Jesus Cristo fala em abundância, Ele não está se referindo somente à prosperidade, questão financeira, não. Em fartura, não. Quando a gente fala em abundância, e quando Jesus Cristo fala isso, vida abundante, entenda uma coisa. A minha vida e a sua vida para Jesus Cristo, para Deus, não é pontualidades, não. Todas as esferas da sua vida é importante para Deus.
Nunca esqueça isso. Tudo que é importante para você é importante para Deus. O seu casamento é importante para Deus. O seu namoro é importante para Deus. Os seus relacionamentos é importante para Deus. A sua família é importante para Deus. Os seus negócios, o seu trabalho é importante para Deus. A sua saúde é importante para Deus. Os seus pensamentos, as suas emoções é importante para Deus. Todas as esferas da sua vida, Deus quer dar abundância. Agora, o que seria isso? Eu vou dar um exemplo muito prático. Se você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa abundante na saúde. Se você é uma pessoa que se dá bem na sua família, a sua família vive em harmonia, os seus amigos, você é abundante nos relacionamentos. Essa é a abundância que Jesus Cristo diz, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, para você viver isso, para você experimentar essa vida, você tem que entender que você é revestido, revestida do poder do alto. O poder que emana de Deus, o poder que vem de Deus. Afinal de contas, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Como agir pelo poder do alto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: palavras de Jesus Cristo, é o próprio Jesus falando. É o próprio Jesus falando. Ele diz: os seguintes sinais o acompanharão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha que fantástico isso. Jesus Cristo deixa muito claro os seguintes sinais, ou seja, as coisas que eu faço, os milagres que eu realizo. Ele estava diante dos discípulos, estava diante de um grupo de pessoas, e ele estava deixando claro para essas pessoas, para aquela multidão que estava ali, dizendo o seguinte: isso que eu faço, esses sinais que eu faço, essas coisas que eu realizo, vão acompanhar aqueles que crerem. Aqueles que crerem. Queridos, a fé, ela gera poder. A fé, ela gera poder, nunca esqueça disso. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como seu Pai, como Criador dos céus e da terra, Ele diz, esses sinais, ou seja, as coisas que eu faço, os acompanharão aqueles que creem. E em meu nome, por isso que a gente diz em nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e não correrão perigos. Se beberem algo venenoso, se fizerem alguma coisa contra você, não lhes fará mal. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você entendeu o que Jesus Cristo disse? Você consegue olhar para você e ver o poder que você tem para agir na sua vida e na vida dos outros? Se você não tinha essa consciência até agora, que esse devocional possa despertar em você essa consciência de quem você é em Deus. Você é um homem, você é uma mulher cheia do poder do alto.
cheio de poder para realizar sinais, maravilhas na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Não desperdice isso. Você é um homem poderoso, uma mulher poderosa em Deus, porque não depende de você, não são recursos próprios. Vem do alto. Sabe, nesse texto que lemos, nesse momento, Jesus estava declarando uma nova realidade para nós. Jesus estava deixando bem claro, reafirmando uma forma de viver acima das circunstâncias, uma forma de viver acima das questões, uma forma de viver cheio de poder. Cheio de poder. Sabe, quando vivemos assim, quando entendemos o poder que temos em Deus, nós começamos a viver o padrão do céu. Nós começamos a viver o padrão do céu. E esse padrão, ele só é possível ser alcançado pela fé. Por isso eu sempre bato nessa tecla. Não negocie a sua fé. Jamais. A fé que você tem, a fé que eu tenho, ela deve ser inabalável e inegociável. Você tem um poder extraordinário que Deus derrama sobre a sua vida para você realizar esses sinais e maravilhas que Jesus Cristo realizou. Ah, pastor, então você está dizendo que eu posso curar uma pessoa? Pode. Em nome de Jesus, pode. Ah, pastor, então você está dizendo que eu posso mudar a realidade da minha vida? Pode. Em nome de Jesus, pode. Quer dizer que eu posso declarar bênçãos na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Em nome de Jesus, pode. Ah, então eu posso viver um sobrenatural na minha vida, na vida das pessoas que me cercam? Em nome de Jesus, pode. Entendeu? Jesus declarou uma nova realidade para mim e para você. A questão é que as pessoas demoram para entender isso. As pessoas demoram para perceber isso. E nessa manhã, eu quero despertar isso em você através da palavra de Deus, como Deus me despertou. Entenda uma coisa, tudo que eu falo aqui, queridos, tudo que eu prego aqui, antes foi para mim. Antes foi para mim. Essa palavra que eu estou ministrando agora de manhã, que eu estou compartilhando com vocês, primeiro ela foi para mim ontem, ao meu coração. E quando entendemos que temos o poder do alto, nós conseguimos agora começar a viver plenamente a abundância que Jesus Cristo falou e começamos a viver como filhos e filhas amadas de Deus, filhos e filhos amados de Deus, e somos preenchidos pelo amor de Cristo, porque entenda uma coisa, o poder que emana de Deus, o poder que nos reveste, que vem do alto e nos capacita para a vida plena, é carregado de amor, de misericórdia. Então, quando somos preenchidos por esse poder que vem do alto, nós somos cheios do amor de Deus e da misericórdia dele que se renova a cada manhã, diz a palavra. Sabe, queridos, o mais incrível é que a bondade de Deus é tão grande que ele libera esse poder sobre nós, nos capacitando a ter uma vida plena, a ter uma vida abundante. Isso tem a ver com a bondade de Deus. Ele é bom. Essa bondade de Deus vai além de nós, vai além da capacidade de entender. Por isso que devemos viver e não
questionar, não perguntar nada. Viva aquilo que já está disponível para você. Para você. Esse poder que te reveste e que nos reveste, ele deve transbordar para impactar o ambiente que estivermos. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está num ambiente e quando uma pessoa chega, principalmente sendo uma pessoa de Deus, o ambiente muda, a atmosfera muda. Porque essa pessoa, ela carrega o poder de Deus nela. E por onde ela passa, ela impacta, ela transforma, ela muda o ambiente. Queridos, quando você é revestido do poder de Deus, quando você é cheio do poder de Deus, você começa a transformar, a impactar os ambientes que você passa. E é impressionante que as pessoas começam a querer ficar mais perto de você, começa a ver um compartilhamento desse poder. E a atmosfera, os relacionamentos, as pessoas mudam. Porque elas são impactadas por aquilo que você carrega em você. Ou seja, o poder do alto. O poder do alto. Sabe, entenda uma coisa. Os filhos de Deus são especiais. Essa semana que passou, e já estamos entrando no final de semana, eu recebi uma pergunta no direct do meu Instagram. Às vezes chegam umas perguntas, né? E eu com maior amor e carinho respondo. Eu gosto, né, de responder. De vez em quando eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E quando isso acontecer de novo, pode perguntar, fique à vontade. Faça pergunta se você tiver alguma dúvida, alguma coisa. Não deixe de perguntar. E uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Eu falei, não. Todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: todo aquele que crê em Jesus tem o direito, tem o poder de se tornarem filhos de Deus. Então existe um critério. Para ser filhos de Deus, precisa crer em Jesus Cristo. Senão você continua sendo criatura, amada por Deus, cuidada por Deus, mas não reconhecida como filho. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Deus, tem o direito, foi dado a ele o poder de se tornar filho, filha de Deus. Então entenda uma coisa, você que crê em Jesus Cristo, você é um filho, uma filha de Deus. Então você se torna uma pessoa especial. Uma pessoa separada. Uma pessoa cheia do poder do alto. Pedro deixou isso muito claro. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta, ele deixou isso muito claro. Olha o que ele diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: vocês quem? Os filhos. Porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Por que a gente se torna filho? Por que a gente se torna uma geração eleita, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus? Por quê? Para quê? E Pedro continua:
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a sua vida, ela é um testemunho para aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus. As pessoas devem olhar para você, devem olhar para mim e enxergar Cristo. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Por isso que quando você está cheio do poder de Deus que vem do alto, por onde você passa, o ambiente transforma. Porque você carrega dentro de você esse poder. O poder que te separou, que te faz nação santa, que te faz fazer parte do povo exclusivo, uma geração eleita. Você tem noção disso? Sabe, Jesus veio para romper tudo aquilo que impedia essa forma de viver. Jesus veio para romper tudo aquilo que impedia um relacionamento com Deus. E Jesus Cristo nos ensina o caminho, a intimidade de viver plenamente em Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entenda uma coisa, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou mais um caminho. Não. Ele disse, eu sou o caminho, o único. Eu sou a verdade, a única verdade. E eu sou a vida, a única vida. Essa vida que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu preguei uma vez na igreja, eu não vou lembrar quando foi, eu acho que já faz um tempinho. Eu preguei num culto à noite e Deus me deu uma palavra que essa palavra marcou muito a minha vida. E eu creio que as pessoas que estavam ali também ouvindo a pregação saíram de lá marcadas também, porque é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Entenda uma coisa, antes da gente entrar na aplicação do devocional de hoje. Entenda uma coisa, todo ser humano, grave isso que eu vou dizer. Todo ser humano, que existe no mundo inteiro, na face da terra, todo ser humano tem 3 necessidades fundamentais. 3 necessidades fundamentais. A primeira é que todo ser humano ele tem a necessidade de percorrer um caminho, de viver um caminho, uma jornada. Ele nasceu para isso. A vida é uma jornada. A vida é um caminho. A partir do momento que o ser humano nasce, ele começa a trilhar o caminho da vida. Então todo ser humano, por natureza, ele tem essa necessidade do caminho, de caminhar. Segunda necessidade, todo ser humano na face da terra, ele necessita de uma verdade para acreditar. Por isso todo mundo busca o divino, o transcendental. Por isso que existe um monte de religiões, por isso que existe um monte de grupos buscando o divino. Não necessariamente Deus, mas o divino, aquilo que é sobrenatural, transcendental, é um desejo humano. Por quê? Porque todo homem e mulher na face da terra
precisa de uma verdade para acreditar. Essa é a segunda necessidade humana. A terceira necessidade humana é que todo mundo na face da terra precisa de uma vida para viver. Precisa se sentir vivo. Aí vem um homem chamado Jesus Cristo e diz assim: ei, eu sou esse caminho que você precisa para suprir essa necessidade. Eu sou essa verdade que você precisa acreditar para suprir essa sua necessidade de crer. E eu sou a vida que você precisa viver. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Jesus Cristo, nós nos completamos como ser humano. Por isso que quem tem Cristo tem tudo. Não sente falta de nada, porque tem um caminho para percorrer, uma verdade para acreditar e uma vida para viver. Se você procurar no meu canal do YouTube, você vai ver essa pregação lá, chamada, se eu não me engano, As 3 Necessidades Humanas. Então nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Agora, para a gente entrar na aplicação desse devocional, como agir pelo poder do alto? Como eu consigo agir através desse poder que Deus emana sobre mim? Primeira coisa, para agir com o poder do alto, você precisa manter os seus olhos fixos no Pai. Para agir pelo poder do alto, você precisa manter o seu olhar em Deus. Olhar fixo em Deus. Ei, olha para Jesus. Jamais se desvie. Desvie seu olhar de Jesus. Para você conseguir agir com esse poder, você precisa olhar para quem te dá o poder. Para quem derrama sobre você o poder. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Presta bem atenção, o próprio Jesus Cristo disse isso que a gente vai ler agora no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Presta atenção, palavras de Jesus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Olha isso. Eu lhes digo a verdade. O Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ei, sem o nosso Pai, sem o nosso Deus, nós não temos capacidade de realizar nada, muito menos de exercer o poder que vem do alto. E Jesus Cristo continua: ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Por isso, quer agir pelo poder de Deus na sua vida, mantenha os olhos fixos no Pai. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Mantenha os seus olhos fixos nele. Nele. Sabe, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele tem planos para nós. Planos de paz, de alegria, de esperança. Queridos, os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Perfeito. Ele confiou a nós, os filhos, esse plano.
para que possamos viver esse plano. E dessa forma, vivendo esse plano, nós apresentamos a perspectiva do céu para esse mundo. Quando começamos a viver o plano de Deus para nós, e isso é possível mantendo o olhar fixo no Senhor, e fazer o que o Pai faz, viver o que o Pai vive, nós apresentamos para este mundo, através da nossa vida, da nossa jornada, a perspectiva do céu, a perspectiva que o céu tem sobre cada um. Ei, através de Jesus Cristo, eu e você nos tornamos embaixadores de Deus. Nós representamos um reino. Você tem noção disso? Eu e você, como filhos de Deus, nós representamos aqui na terra um reino que não é desse mundo. Um governo que não é desse mundo. Um governo que jamais terá fim. Por isso que eu digo, o nosso governo vem do alto, a nossa economia vem do alto. A nossa perspectiva de vida, o nosso avanço de vida vem do alto. Quando Jesus Cristo diz na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, nesse momento ele está ali orando ao Pai, intercedendo pelos discípulos, pelas pessoas, e ele diz assim no versículo 15, depois leia Evangelho de João, capítulo 17, lê o capítulo 17 todo, mas no versículo 15, Jesus Cristo está no meio da oração e ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A partir do momento que você se torna filho e filha de Deus, você não faz mais parte desse mundo. Você consegue entender isso? Só que para vivermos nesse mundo enquanto estamos aqui, precisamos ser revestidos, capacitados pelo poder do alto. Pelo poder do alto. E para que a gente possa viver assim, como embaixadores de Cristo, vivendo como representante de um reino, por isso que os ambientes onde passamos mudam, por isso que as pessoas acabam mudando quando se relacionam com a gente, não por causa de nós, por causa de Cristo, que habita em nós. Mantenha os seus olhos fixos no Pai e você vai conseguir viver, agir pelo poder do alto. Por isso, a gente tem tantas distrações no mundo. Entenda uma coisa: o mundo nos oferece muitas distrações. Sabe para quê? Para tirar os olhos do Pai. Você entendeu por que existem os problemas? Você entendeu por que existem os desafios da vida? Para nos fazer distrair, para nos fazer perder o foco. Por isso que os desafios, as demandas, os problemas da vida surgem, para nos fazer perder o foco, ou seja, tirar os olhos do Pai. Porque enquanto estamos olhando para Ele, vencemos. Enquanto estamos olhando para Ele, superamos. Enquanto estamos olhando para eles, o poder do alto se manifesta em nós. Enquanto estamos olhando para eles, caminhamos de fé em fé e de glória em glória. Mantenha os seus olhos fixos no Pai. E você viverá, agirá pelo poder do alto. Sabe, o mundo tenta
fazer a gente perder o foco, roubar a nossa atenção, persuadir, tirar a gente do rumo. Mas precisamos decidir estar sensíveis à voz de Deus, à sua direção, olhando para Deus, para o Pai, o tempo todo. Por isso, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele guie os seus passos, que Ele faça você caminhar olhando para Ele. Porque a palavra de Deus diz, é nele que vivemos, é por Ele que nos movemos, é por Ele que existimos. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Quer agir pelo poder do alto? Olhe para Jesus. Mantenha o seu olhar fixo em Deus. Essa é a primeira chave para que você possa começar a viver pelo poder do alto. Segunda chave, são 3. Segunda chave, para que você possa desfrutar e viver o poder de Deus na sua vida. Creia no poder de Deus. Creia. Creia no poder de Deus. Você é filho, você é filha de um Pai todo-poderoso. Ele tem poder para todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo diz, se creres, verás a glória de Deus. Tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, porque nada vos será impossível. Ei, quer mudar a realidade da sua vida? Creia. Quer mudar a sua história? Creia. Quer viver pelo poder do alto? Creia. Agora, o que é curioso é Jesus dizer que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que existe. Sabe o que Jesus Cristo está nos ensinando? A questão não é o tamanho da sua fé. A questão é a qualidade da sua fé. É uma fé sem duvidar. É uma fé sem estremecer. É uma fé sem abalar. E eu te pergunto nessa manhã, como está a qualidade da sua fé? Ela está sendo depositada no lugar certo? Ela está inabalável? Ou qualquer vento que levanta, você já balança? Jesus Cristo deixou muito claro, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se a qualidade dela for boa, não importa o tamanho da sua fé, mas se ela for de boa qualidade, inabalável, convicta, você vai dizer para esse monte, saia daí e vai para lá, ele vai. Muitas coisas a gente deixa de viver na nossa vida, de experimentar o poder de Deus, porque não temos uma fé 100%. Ou eu creio, ou eu não creio. Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Entenda uma coisa, a fé, ela vê realidades invisíveis e responde a elas. A fé, ela vê realidades invisíveis. Entenda que é a partir dessa ótica que eu e você devemos nos mover. Nós nos movemos pela fé. O que é se mover pela fé? Grave isso. É olhar para as realidades naturais. Se mover pela fé
é olhar para a realidade natural na perspectiva do sobrenatural. A fé é um mover na realidade natural pela perspectiva do sobrenatural. O que é a perspectiva do sobrenatural? Eu estou olhando para a minha realidade, só que eu sei que existe coisas além dela. Existe uma realidade sobrenatural. Existe uma transformação sobrenatural. Existe algo muito maior do que aquilo que eu estou vendo. Se mover na fé é olhar a realidade natural pela perspectiva do sobrenatural. Creia no poder de Deus, porque é pelo poder de Deus que você não vive mais por vista, e sim por visão. Vista, ele olha a realidade, a visão olha além das circunstâncias. Então, eu e você, como filhos de Deus, devemos caminhar pela visão e não pela vista. Lembra que a realidade não nos define. A realidade atual não nos define, não define o nosso futuro, não. A última palavra, ela sempre vem do Senhor. Isso que você de repente está vivendo hoje não é o seu fim. Existe um poder que emana de Deus que te faz olhar, que nos faz olhar além da realidade. Sabe, o mundo, ele pode até achar que não tem mais solução, mas os filhos de Deus foram chamados para viver num outro nível. Entenda, os filhos de Deus, eles vivem acima das circunstâncias. Os filhos de Deus vivem acima das realidades naturais. Então, quando você olhar para uma realidade de repente sofrida, para uma realidade que de repente te causa dor, te causa medo, um problema grande demais, entenda que você está acima disso. Entenda que a realidade, ela vai ser transformada pelo poder do alto que vem sobre a sua vida. Por isso, não reclame, pelo contrário, declare as bênçãos do Senhor sobre essa nova realidade. Você é o seu maior profeta, eu já falei isso aqui. Você é o seu maior profeta. Abra a boca para abençoar sua vida, sua casa, suas realidades, suas circunstâncias. Porque você como filho, você como filha, você está num outro nível. Você está num outro nível. Entenda uma coisa. Nós representamos um reino. Os problemas, as questões do mundo pertencem a esse mundo. Você está acima disso. Por isso que você deve enxergar as situações da vida na perspectiva de Deus e não na sua perspectiva. Não na perspectiva dos seus sentimentos, não na perspectiva dos seus pensamentos, não, na perspectiva de Deus. E quando olhamos na perspectiva de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Então creia no poder de Deus e você agirá e viverá pelo poder do alto. Terceira e última coisa, para a gente já caminhar para a oração de hoje. Você quer viver e agir pelo poder do alto? Você quer viver mudando a realidade, a história da sua vida, os ambientes, mudando toda a situação? Ame acima de tudo. Ame
acima de tudo. O amor sempre deve prevalecer. Ame a sua vida, ame a sua casa, ame a sua família, ame o seu trabalho, ame os seus amigos, ame aquele que você não conhece. O amor é a maior expressão do poder do alto na vida do filho e dos filhos de Deus, da filha e do filho de Deus. Ame incondicionalmente. Sabe o que Jesus Cristo fez quando ele veio ao mundo? Ele só amou. Ele não fez mais nada. Por causa do amor, os milagres aconteciam. Por causa do amor, as palavras saíam de sua boca. Ame. Eu amo vocês sabiam disso? Nós estamos agora com 22 pessoas aqui. Eu amo essas 22 pessoas. Eu amo cada um de vocês, profundamente. Eu me preocupo com vocês. Eu quero que vocês fiquem bem. Eu quero que vocês realizem plenamente a vida de vocês. Tem pessoas que eu conheço pessoalmente, tem pessoas que eu não conheço. Mas em Cristo, eu amo cada um de vocês. Cada um de vocês. E o meu maior desejo é que vocês venham a conhecer Cristo profundamente e que venham ter um relacionamento com Ele profundamente. Esse é o meu maior desejo. Essa é a maior expressão do meu amor por cada um de vocês. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Ame sem limites. O amor deve se tornar um hábito. O amor deve se tornar um hábito. Entenda uma coisa. É o amor que sempre vai vencer. Sabe como Jesus Cristo venceu a cruz? Por amor. Sabe como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Por amor. Sabe por que crucificaram Jesus? Porque não entenderam o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer agir pelo poder do alto? Ame. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, se eu não tiver amor, nada disso valeria.
Nessa mesma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele diz: se eu entregasse todas as minhas riquezas aos pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado em sacrifício, se não fosse por amor, seria apenas mais um corpo queimado. Querido, o que deve te mover a fazer todas as coisas nesse mundo é o amor. É o amor. Entenda uma coisa: sempre será o amor que vai validar as suas ações. Sempre será o amor que vai validar as minhas ações. Quer viver e agir pelo poder do alto? Ame profundamente. Não escolha a quem amar. O amor não escolhe. Ame, ame plenamente. Plenamente. O amor deve ser a maior motivação para você viver. O amor deve ser a maior motivação para você viver. Para você viver. E eu quero finalizar esse devocional de hoje para orarmos, lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Palavras de Jesus Cristo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui, preste atenção. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Sabe o que Jesus Cristo disse aqui? Ei, eu vou embora. Vocês vão ficar. Então continuem o que eu fiz. Continuem o que eu falei. Espalhem o que eu disse. Vivam o que eu ensinei. Amem como eu amei, porque eu vou para o meu Pai. Quando olharem para vocês, me verão. Quando ouvirem vocês, me ouvirão. Quando vocês amarem, eu estarei amando. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Mônica. Eu vou repetir esse versículo para você gravar ele no seu coração, para você entender o poder que você tem do alto sobre a sua vida. Palavras de Jesus Cristo. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que as que eu faço, maior do que eu, porque eu vou para o Pai. Amém? Quer viver, agir pelo poder do alto?
Mantenha os seus olhos fixos em Deus. Creia no poder de Deus. E ame acima de tudo. Ame acima de tudo. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Como agir pelo poder do alto. Amém, queridos? Que essa palavra seja uma palavra de fé, de esperança, de força, de ânimo, de coragem. E que você saia desse devocional hoje cheio do poder de Deus. Transbordando amor, transbordando esperança, transbordando misericórdia, transbordando as ações de uma vida plena em Deus. Você é capaz. Você não imagina o poder que Deus derrama sobre você. Comece a agir por esse poder. E você terá vidas transformadas, ambientes transformados, famílias transformadas, você transformado. Porque o amor transforma, a palavra de Deus transforma, uma vida com Deus transforma. Amém? Vamos orar? Desculpa ultrapassar um pouco o horário, né? Geralmente eu termino um pouco mais cedo, mas existem devocionais que não dá para parar no meio do caminho, né? Mas que essa palavra seja uma palavra de vida, de transformação para a sua vida. Esse é o meu maior desejo. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui conosco. Como é bom saber que o Senhor nos acordou, nos despertou para viver esse novo dia. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor continua nos dando a Tua graça, o Teu favor e nos enche do Teu poder, Pai. Como é bom. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui diante da Tua presença e aprender mais e mais da Tua palavra, e que é possível, sim, vivermos pelo poder que emana do Senhor sobre nós. Como é bom saber que, como filhos de Deus, podemos agir e, através dessa ação que vem do Teu poder, transformar a realidade da nossa vida, transformar os ambientes que passamos, transformar as pessoas que nos cercam, não por nós, mas pelo Teu poder, pela Tua presença, pela Tua graça. Que possamos verdadeiramente, Pai, como aprendemos através da Tua palavra hoje, manter os olhos fixos no Senhor. Não olhar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Não olhar os nossos sentimentos, mas olhar para o Senhor. Não olhar aquilo que achamos ou deixamos de achar, mas olhar para o Senhor. Porque, como diz a Tua palavra, devemos manter os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos ensinar de uma forma tão clara, tão objetiva pela Tua palavra. Que possamos verdadeiramente, Pai, crer no Seu poder, crer que o Senhor trabalha, que o Senhor age, que o Senhor é Deus. E que o Senhor não para de realizar, o Senhor trabalha sempre em favor daqueles que Te amam. Por isso, Pai, nos ajuda a confiar e a crer cada dia mais no Teu poder, no Teu agir. Ah, Pai, como é bom. Como é bom saber que o Senhor sempre está conosco. Obrigado por nos ensinar que, para expressar esse poder, para viver esse poder que emana do Senhor em nós, precisamos amar de forma incondicional. Nos faça, Pai, amar as pessoas. Nos faça amar a nossa vida, nos faça amar a nossa família, nos faça amar o nosso trabalho, nos faça amar as pessoas que nem conhecemos, mas que o amor possa prevalecer na nossa vida, acima de qualquer outra coisa, porque Te amamos, Senhor. E obrigado pelo Teu amor, eu, como eu sempre digo, que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange, que nos transforma, que nos faz olhar para a cruz e entender esse amor
Obrigado, Pai, por nos amar de uma forma tão imensurável, tão inquestionável. Não temos como retribuir esse amor, por isso, Pai, receba a nossa vida como um sacrifício vivo diante de Ti. E que possamos ser usados pelo Senhor, através do Seu poder, para amar de forma incondicional, porque sempre será o amor que vai prevalecer. Que a nossa maior motivação de fazer as coisas, seja ela qual for, seja o amor. O amor possa ser a razão da nossa existência. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoa. Abre as janelas do céu, derrama mais da Tua graça, do Teu favor, que eles possam ser tocados pelo Senhor nesta manhã e transformados pelo Teu poder. Os enche, Pai, de poder, de sabedoria, de graça, de favor, que eles possam viver os melhores dias das suas vidas, que eles possam ser transformados de glória em glória e viverem plenamente na Tua presença. Tira todo medo, toda preocupação, toda angústia, e que eles possam ser cheios do Teu poder e da Tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, eu os amo em Cristo e desejo que a vida deles seja uma vida plena e abundante no Senhor. Os abençoa, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser abençoados, transformados, restaurados, tocados e amados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Os abençoa. Que esta palavra possa ser vida no coração de cada um deles. Que eles possam ser transformados pela Tua palavra. E que eles possam continuar caminhando no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Fica conosco. Nos ajuda a viver hoje plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida e transformação para vocês. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias, junto comigo, caminhando junto. Isso é muito bom. Vamos continuar caminhando junto na graça, no favor de Deus e principalmente cheio do seu poder. Amém? Viva, saia daqui hoje cheio do poder de Deus